Vim falar sobre um tema aqui que é mudança, transformação. Por que será que a gente tem tanta dificuldade, de mudar? A gente tem tanta resistência? Porque é tão desafiador mudar. Ao mesmo tempo, se a gente parar para olhar, a mudança ela é inerente à vida, né? A gente está mudando o tempo inteiro. Se a gente olhar para a natureza, para os sistemas vivos, eles estão o tempo inteiro nos mostrando isso muito claramente, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber como a gente está mudando, como as coisas ao redor estão mudando, mas na verdade tudo está sempre em movimento, né? E mudança é processo. E aí eu fico me perguntando assim, como que as mudanças se dão, né? Como que as mudanças acontecem até a gente pelo menos perceber que elas acontecem. Quando elas se manifestam de fato, né? E aí a gente pode olhar tanto no nível individual quanto coletivo e perceber se existe algum padrão, né, na maneira como a mudança se dá. No caso, olhando, por exemplo, para a minha vida, né, eu percebo como algumas vezes a mudança aconteceu para mim através da dor. Algo, digamos, externo que se apresentou e que eu comecei a, claro, reagir a esse contexto externo e também convites, né, que se apresentaram, por exemplo, uma doença e que me fez ressignificar, parar para olhar, para revisar muita coisa, né, para, digamos, dar um reset, né? E a gente, às vezes, fica tão no automático, vivendo e reagindo, né? Através do nosso modo inconsciente, quando a gente não está nem se dando conta das coisas que a gente faz, que a gente fala, da forma como a gente pensa. E, na verdade, isso tudo está construindo a nossa realidade, né? De novo, individual e coletivamente. Então, trazendo aqui, né, também para esse nível mais macro e coletivo, né, de todas essas crises e caos que a gente está vivendo generalizado, né, por que é tão difícil a gente parar para olhar de fato o que está acontecendo, né, a gente conseguir ler esses sinais, porque a gente tem muitos sinais se apresentando, né, Então, se a gente for olhar para a pandemia, ela foi um baita de um alerta, né? De um aviso para a gente começar a viver de uma outra maneira. E, no entanto, parece ainda que não foi o suficiente, né? A gente continua fazendo as coisas da mesma maneira. E muitas vezes é isso, né? Na nossa vida precisa chegar uma doença ou um acontecimento drástico para a gente parar para olhar para as coisas. Ao mesmo tempo, também existem outros processos, que é quando a mudança vem a partir de uma motivação interna, né? De uma vontade de estar mais alinhado com a sua essência, uma vontade de ser melhor, né? Então, por exemplo, no momento que eu estava vivendo uma transição profissional, lá em 2014, eu simplesmente não sabia para onde eu ia, para onde eu queria de fato caminhar, mas eu sabia que aquilo ali estava bem errado, assim, o contexto que eu estava, o trabalho que eu fazia, que eu não via o menor sentido, que eu não gostava, e aquilo estava me fazendo mal e me deixando bem insatisfeita. E aquele cenário, digamos, externo, me fez buscar força, né, interna para eu de fato falar, não é isso que eu quero, isso não faz sentido, eu não sei para onde eu vou, então viver totalmente na incerteza, mas eu sei que eu quero outra coisa. Então essa busca por sentido e por significado, e aí claro, toda a mudança que gerou a partir disso, né, e foi no momento em que eu entrei para o Gaia, que foi uma formação que eu fiz, que me abriu muitas portas em todos os sentidos e me conectou com pessoas maravilhosas. Eu encontrei ali a minha tribo. Me deu também muitos subsídios para eu começar a me enxergar de uma forma diferente, enxergar as minhas relações de uma forma diferente, a mudar meus hábitos, comportamentos,
a minha visão de mundo já estava em transformação. Então, acho interessante quando a gente para ver que esses processos de mudança, quando a gente fala, né, de autotransformação para a transformação do mundo acontecer, isso não acontece de uma forma linear. Primeiro eu me transformo, eu me mudo e depois a minha realidade ou o mundo fora muda. Sim, ele é reflexo, mas acontece de uma forma constante, né, e fluida, é um movimento. Então, a partir do momento que eu mudo o meu olhar para a vida, que eu mudo o meu olhar para mim mesma, o mundo muda e se apresenta diferente. E aí eu mudo, porque tudo está diferente. Então, trouxe aqui essa reflexão para a gente construir junto. Queria saber como os processos de mudança se dão na vida de vocês. Quais os desafios que vocês percebem nesse movimento. E se talvez existe algum padrão que para você já esteja claro